Irmãos, graça e paz a todos. Hoje vamos estudar sobre a graça comum. E uma coisa a se falar primeiro é por que essa aula está dentro da doutrina do Espírito Santo. Geralmente não se interpreta a graça comum, ou a teologia arminiana não a interpreta como uma obra do Espírito. Mas a teologia reformada entende que a graça comum é uma operação do Espírito Santo na Terra. Portanto, esse conteúdo se encontra dentro da doutrina maior do Espírito Santo, certo? É assim que os teólogos da teologia reformada entendem, assim que a igreja reformada entende. Por isso estamos com essa disciplina hoje aqui, graça comum, certo? Se eu perguntasse aos irmãos o que é graça comum, o que é que os irmãos poderiam me dizer? Uma palavra ou alguma definição básica? O que é que os irmãos entendem? Quem pode me dizer alguma coisa? Pierre está com cara de que sabe. A graça de Deus é extensiva a todas as pessoas, né? Ao mundo inteiro, independente de ser crente ou não. Perfeito. Perfeito. Quem pode dizer algo mais? E aí, Lucas? Gente, é isso. A graça comum. Eu trouxe essa pergunta no nosso... Aqui vocês estão vendo. Quais são as bênçãos que Deus dá a todas as pessoas, tanto a crentes como a incrédulos? A graça comum é resolver essa questão, certo? E aqui a questão que a gente tem que hoje solucionar. Como podemos explicar a vida relativamente ordenada que há no mundo? Como é que o homem pecador ainda conserva algum conhecimento de Deus, das coisas naturais e da diferença entre bem e mal, e demonstra alguma aspiração pela virtude e pelo bom comportamento exterior? Que explicação se pode dar dos dons e talentos especiais que o homem natural é dotado e do desenvolvimento da ciência e da arte por gente totalmente vazia da nova vida que há em Cristo Jesus? Como é que os não regenerados ainda podem falar a verdade, fazer o bem aos outros e levar vidas exteriormente virtuosas? Em um panorama geral, essas perguntas sintetizam a questão por que surgiu essa dúvida da graça de Deus e como é que ela se estende a outros povos. E vamos começar pelo começo, certo? O começo, a criação. Na criação foi feito um sistema pactual. O modo como Deus escolheu se relacionar foi por meio de pactos. E o pacto logo cedo foi quebrado. Os irmãos lembram disso, que Adão e Eva pecaram no jardim. Quebraram o pacto feito com Deus. Portanto, tornaram-se merecedores da ira e do castigo. E eu queria que alguém lesse Gênesis 2, 17. Quem abrir pode ler, por favor. Mas não como da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Perfeito. Esses eram os termos do acordo que Deus fez com Adão e Eva. Não coma do fruto e você terá vida eterna. Esta é a condição do pacto. Adão e Eva pecaram, desobedeceram, caíram no pacto. E nessa queda, eles atraíram para si, imediatamente, o que a promessa diz: vocês morrerão. E como é que Adão e Eva não morreram? Qual foi o efeito imediato? Eles pecaram, mas a Bíblia conta outro relato. A Bíblia fala que eles foram separados, afastados do jardim. O Senhor pôs querubins no jardim do Éden, impedindo que Adão e Eva entrassem nele. O Senhor disse: vocês agora vão comer com o suor do trabalho, o que antes não tinha. Mas algumas condições permaneceram intactas. Por exemplo, a vida. A vida de Adão e Eva não foi extinta naquele momento. E isso é importante pensar, porque Deus ele não está abrindo mão do castigo. E Deus também não é um mero ameaçador. Alguém lê 2 Pedro 2,4 e a gente vai ver como Deus é severo com relação ao pecado. E que o que aconteceu ali no Éden não foi um acaso ou uma leviandade de Deus. Do contrário, Deus é muito severo com o pecado. E esse texto diz isso. Quem abrir pode ler, por favor. 2 Pedro 2,4.
Perfeito. Deus não poupou sequer os anjos que pecaram. Os lançou num abismo, no inferno, onde eles aguardam a punição, o castigo, o julgamento. E aqui surge essa questão. Como pode Deus continuar a abençoar pecadores que merecem unicamente a morte, e não apenas aqueles que no final das contas serão salvos, mas também abençoar milhões que nunca serão salvos, cujos pecados jamais serão perdoados? Por que é difícil entender a graça comum? Porque a gente pensa na graça e pensa logo na salvação. Mas a graça comum, ela se revela num contexto onde não haverá necessariamente salvação. A graça comum não está ligada à salvação de uma pessoa. Imagina só, se Deus abençoasse somente os que serão salvos. Se Deus abençoasse com todas as bênçãos da criação, do sustento, apenas os que serão salvos. Se todos os que não foram eleitos morressem imediatamente. A graça comum é o que permite essa existência de todos os povos, ainda que temporariamente. Então, como é que Deus consegue abençoar? Como é que Deus pode abençoar essas pessoas? Incrédulos que nunca crerão, incrédulos que nunca terão seus pecados perdoados. E a resposta é que Deus outorga a graça comum. O que é graça? Graça é um atributo. Graça é um atributo da perfeição de Deus, segundo o qual Deus concede favor imerecido a alguém que foi privado deste favor com justiça. Alguém que, numa condição de justiça, teria direito a um favor, teria direito a alguma benesse de Deus, mas por um ato de injustiça, logo, por um ato agora de justiça de Deus, ele não teria direito a nada. Por exemplo, Adão e Eva e a vida. Qual era o acordo? Adão, obedeça. Seu prêmio, a vida. Adão desobedece, sua recompensa agora, a morte. Deus permite que Adão e Eva vivam, Deus dá a eles o que eles não merecem, a vida, isso que eles perderam com justiça, porque desobedeceram. Isso é graça. Graça é dar um favor imerecido a alguém que não merece, justamente não merece. Mas então, o que é graça comum e o que é graça especial? Primeiro, não há duas graças, certo? Nós usamos o termo, os teólogos usam os termos para fins didáticos, para entendermos melhor a função de cada uma delas. Mas não há duas graças. Há uma graça de Deus que se manifesta de modo diferente. A graça comum, como eu pus para vocês, ela difere da graça especial, que também é chamada de graça particular ou de graça salvadora. Ela difere em seus resultados, em seus recebedores e em sua fonte. Primeiro, resultados. Nós veremos isso com mais detalhes. Mas a graça comum não santifica o homem. O homem pode ser o mais intelectual, o mais culto, doutorado, ele não é santo só com graça comum. Ela não santifica. A graça comum, ela não está restrita aos eleitos. E a graça comum não decorre exclusivamente da cruz. Ao contrário da graça salvadora, que decorre da cruz, certo? Embora vejamos que há uma relação entre graça comum e cruz. Veremos um pouco mais à frente. E o termo comum, como Pierre disse, é utilizado no sentido de que ela atinge tanto a eleitos quanto aos réprobos ou incrédulos. É uma graça de Deus que se expande a todos os homens. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? A gente pode fazer isso a qualquer momento ou após o término de cada tópico, certo? Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Fala claramente sobre a graça, você não encontra esse termo, né? É uma coisa bem subentendida, né? Sabe que subentende que existe essa graça comum, como tem a graça especial para os dois. Perfeito, perfeito. Boa colocação. A questão do termo. O termo graça comum, ele não existia até o final do século XVII. Foram os estudos de Calvino
utilizados por dois teólogos que criou-se esse termo, graça comum. Quem desenvolveu mesmo o termo graça comum, gente, foi esse homem aqui, ó, Abraham Kuyper. Ninguém fez mais sobre graça comum em termos de teologia do que esse homem. Ele foi quem doutrinou a graça comum, bem dizer. E ele bebeu os estudos de Calvino sobre graça comum. Como eu disse, realmente não tem esse termo graça comum. Nós veremos aqui alguns versículos que falam da graça de Deus a todas as pessoas. Porque a graça, ela é uma só. Ela se reflete, ela se manifesta de modos diferentes. Por isso chamamos de modos diferentes, mas é uma só graça. Certo? Deus nos criou para ter eternamente relacionamento com Ele. E a partir do momento que Ele come da fruta, da proibida, nós todos, como herança do pecado de Adão e Eva, nós passaremos pela morte. Tornamos-nos mortais. Isso, eu sempre vi isso. E aí você me trouxe uma novidade, vendo como se uma graça de Deus, Ele não atuou com a justiça que Ele deveria. Perfeito. Sim. Entendido. É uma questão interessante. E é o que a gente vai ver agora. Porque a graça comum, ela não extinguiu a justiça. Ela opera um efeito mais ou menos semelhante a uma suspensão. Deus suspende a aplicação, a execução total do castigo na vida humana, como um meio de graça mesmo, a fim de permitir a vida dos homens. E há um propósito para isso, que também veremos, que é a salvação dos povos que não nasceram ainda. Pedro vai falar sobre isso, e é um reflexo, é um contato da graça comum com a cruz, é que a cruz salvou pessoas que não existiam na época da queda, e que para que elas existissem, precisaria prolongar a geração das pessoas. Então, é um dos propósitos pela qual a graça comum existe, é para que a vida humana tenha sua longevidade, gerações sejam criadas e povos distintos sejam alcançados. Entendeu? Então, é um efeito da graça comum, essa sustação da execução da morte. E, de fato, o homem morre, mas num procedimento agora um pouco mais longo, entre aspas, né, porque morreria imediatamente, mas hoje ele é mortal. Isso. Nós, por exemplo. Perfeito. Alguém mais? Alguma questão? Caio, quer fazer uma pergunta? Bom, vamos passar então. O Calvinismo e a Graça Comum. Esse é o livro que eu vou sugerir ao final, Calvinismo, do Abraham Kuyper, e ele vai falar sobre a relação do calvinismo com esse termo, tá? Surgindo no estado social dualista, o calvinismo tem realizado mudança completa no mundo dos pensamentos e das concepções. Nisto também, colocando-se perante a face de Deus, o calvinismo tem honrado não apenas o homem por causa da sua semelhança à imagem divina, mas também o mundo como uma criação divina. Ao mesmo tempo, o calvinismo tem dado proeminência ao grande princípio de que há uma graça peculiar, esta graça peculiar, a graça salvadora, que opera para a salvação, e também uma graça comum, pela qual Deus, mantendo a vida no mundo, suaviza a maldição que repousa sobre ele, suspende o seu processo de corrupção e assim permite o desenvolvimento da nossa vida sem obstáculos, na qual glorificamos a Deus como Criador. Abraham Kuyper, Calvinismo. Interessante porque o calvinismo foi a primeira corrente doutrinária a pensar de fato sobre a graça comum e a adotar a graça comum. Anabatistas não fizeram isso, arminianos não fizeram isso, os calvinistas fizeram isso. E o pensamento calvinista nunca foi restrito, nunca foi cercado a uma questão eclesiológica. Inclusive, a crítica que o Kuyper faz a Lutero é de que Lutero pensou no mundo eclesiástico.
Calvino pensou num mundo onde os crentes estariam envoltos nele. Por isso Calvino fala mais sobre política, fala mais sobre comércio, mercado, sobre todas as relações. E o calvinismo promoveu essa expansão do reino de Deus na medida em que ele via o mundo como criação de Deus. Porque pense, é meio que comum você nascer com a concepção dualista de que tem coisas de Deus e tem coisas que não são de Deus. E Calvino disse, não, gente, o homem foi feito por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas o mundo não é do maligno, o mundo é de Deus. Deus é o seu Criador, Deus é o seu Redentor. Deus não perdeu o mundo para Satanás. A ideia calvinista é essa, é de nós não nos cercarmos do mundo achando que ele é mau, que as coisas no mundo são más. O mundo está num processo de queda por conta do nosso pecado. O mal seria nós. Paulo vai dizer em Romanos que a criação agora geme com dores de parto por conta daquele que a sujeitou, o pecado que nós cometemos. Então o pensamento calvinista, ele escava essa ideia de que o homem é bom e a natureza, o mundo fora é mal, e ele mostra ao mundo que, na verdade, o mundo inteiro, todas as coisas foram feitas por Deus e estão num processo agora também de redenção, como nós. Então o calvinismo abriu os olhos da igreja para o termo graça comum e, consequentemente, para que ela abraçasse o mundo em sua arte, política, cultura, tudo, certo? O calvinismo é, digamos assim, o pai dessa doutrina da graça comum, e nós somos beneficiados por tê-lo aqui, muito beneficiados. Daqui a pouco falaremos sobre Genebra e veremos como isso é importante hoje para o mundo inteiro. Mas avançando, vamos ver agora algumas distinções entre a graça especial e a graça comum. A primeira delas é a clássica. A extensão da graça especial, ela está determinada pela eleição, pelo decreto da eleição. Deus, ele dispõe livremente de sua graça àqueles a quem ele escolhe salvar. Lembrando, Deus é um ser totalmente livre. E ser totalmente livre significa não ser impelido por alguém, nem ser impedido por alguém. Deus não foi impelido por ninguém a escolher nos salvar, nem foi impedido por ninguém. Ele é livre em todas as direções. E ele escolhe salvar um povo eleito. Essa é a doutrina da eleição. Graça especial, graça salvadora, somente para aqueles que foram eleitos. Graça comum não. Graça comum não sofre essa restrição, essa limitação. Ela é outorgada a todos os homens. E eu me referi aqui aos homens, mas a graça comum, ela tem um alcance universal. Não só a espécie humana, mas a própria terra, a própria natureza. Ela está livre à disposição de todos, certo? A segunda distinção: a graça especial remove a culpa e a penalidade do pecado e gradativamente purifica o homem da corrupção do pecado. Isso somente a graça salvadora. A graça comum, não. Por quê? Porque a graça salvadora, ela muda o coração do homem. Ela troca o coração do homem. Ela muda as afeições, ela muda os desejos, ela muda os prazeres. Isso somente é graça salvadora. Qual é a função, então, da graça comum? A graça comum, ela age restringindo a nossa pecaminosidade. Perceba, é diferente. Ela não nos torna puros, mas pela graça não somos tão maus quanto poderíamos ser. Se não fosse Deus, irmãos, segurando as rédeas da humanidade, todos nós faríamos Hitler parecer um coroinha, pela nossa maldade. Todos nós temos um Hitler em nosso coração. Se Deus não nos restringir a todos os homens, nós acabaríamos logo com esse planeta. A graça comum, ela tem essa função de restringir. Repito, ela não purifica o homem, mas ela impede que o homem seja tão mau quanto pode ser. É interessante porque alguns textos específicos, Deus, ele digamos assim, suaviza essa questão. Ele abre algumas exceções. Romanos capítulo 1.
Deus fala, por isso, por conta de toda a incredulidade, Deus os entregou às suas próprias concupiscências, maldades, pecados. Textos dos Juízes, eu não lembro a referência, falam que Deus entregou o povo. Sodoma e Gomorra, Deus os entregou às suas maldades. Veja, Deus está, na linguagem bíblica, traduzindo ela, Deus está liberando o povo a fazer o que quiser. Resultado, em todos eles, morte, dor, juízo. Sempre. Então a graça comum, ela tem esse papel. Se Deus entregasse a todos os homens a livre disposição de suas faculdades mentais, de fazer o que quiser, nossa, seria o fim. A terra se pareceria com o inferno muito, muito rápido. Mas a graça comum, a graça de Deus, atuando desta maneira, impede que os homens façam tanta maldade quanto podem fazer. Entenderam a distinção da graça especial, graça comum? Repetindo, graça especial opera santificando, purificando, trocando o coração. A graça comum não. Ela restringe o homem de ser tão mal quanto pode ser, mas ela não muda o coração. E é boa. A graça especial ela é irresistível. E a graça comum você pode resistir a graça especial. Perfeito. Essa é uma distinção clássica, porque a graça especial ela decorre de uma vontade especial de Deus. Uma vontade, digamos assim, que ninguém pode contestar. É imutável. É a vontade da eleição. Não importa se a vontade do homem, pouco ela é interessante para Deus. Na graça especial, Deus não espera um convite. Eu quero ser salvo, Senhor. Não, Deus na graça especial, Ele vai e outorga o coração do homem à salvação. Ele troca o coração, Ele ilumina a mente e o homem começa a desejar a Deus. Deus não pede autorização aos homens para salvá-los. Por isso a graça especial ela é irresistível, mas a graça comum ela é resistível. E Dr. Shedd explica isso dizendo que ela é irresistível por um motivo, porque ela não muda o coração. Na hora que a graça comum, que a graça especial transforma o coração do homem, o homem passa a desejar a Deus. Ele passa a querer a Deus, porque ele enxerga a beleza que há em Deus. De modo que ele não tem como resistir a isso. O homem foi criado para Deus. Ele encontra a razão da sua existência em Deus. A graça comum não faz isso, não muda o coração. E ela é irresistível na medida em que o homem pode sim manter-se num estado conscientemente de bondade, como nós lemos, de fazer o bem, um comportamento exterior adequado, como ele pode simplesmente ser uma atrocida. O assassino, o genocida, não é um demônio no homem. É o homem fazendo um pecador fazendo o que um pecador sabe fazer. O homem resiste a essa graça. Ele tem a consciência de que é errado, mas ele repele essa consciência, porque seu coração ainda é de pedra. Uma forma que nós vamos ver isso é a maneira como nós usamos os dons e talentos, as benesses de Deus para fazer o mal. E é um exemplo que eu vou trazer aqui que vai encaixar muito bem com essa questão de por que ela é resistível, certo? Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo, comentar algo? Então vamos para o próximo ponto. Os frutos da graça comum. Preparem as Bíblias aí, tá, gente? Que agora vamos ler vários textos. Alguém abre para mim Mateus 5:44 e outro alguém Salmo 145, verso 9. Por favor. Mateus 5:44 e Salmo 145, verso 9. Mas eu digo, amém aos seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. E 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e
e derrama chuva sobre os justos e injustos. Perfeito. O primeiro fruto da graça comum é o domínio físico. O simples fato de a vida ser possível na terra. O fato de que o pecador, que contrariou o Criador, conseguia viver na terra dele, do Criador, às expensas, às custas do fruto da terra do Criador, com as condições, todas elas, climáticas, orgânicas, que o Criador fornece. É um devedor completo. Conseguir viver no mesmo lugar, conseguir viver em paz, ter uma vida tranquila. E Jesus disse: amem seus inimigos e orem por eles, porque assim vocês serão iguais ao Pai de vocês. E o Pai de vocês faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. O domínio físico é uma bênção, é um fruto da graça comum. Nós desfrutamos da beleza das nossas praias. Da mesma forma, talvez nós, por sermos cristãos, melhor. Mas desfrutamos também junto com incrédulos. Eles têm acesso às belezas naturais. Eles têm acesso a uma boa saúde. Eles têm acesso à chuva, ao sol, da mesma forma que nós, cristãos, crentes, temos. O domínio físico é uma das formas mais claras de entender como que Deus ele é solícito e bondoso com todos, inclusive com os incrédulos, porque existem incrédulos, porque ainda existem pecadores no mundo. Isso é graça. Todo o poder de julgar está com Deus, toda a justiça está com Deus, mas Ele permite que pecadores vivam e vivam relativamente bem, vivam conosco aqui, certo? O domínio físico. Quem lê o Salmo, por favor? Perfeito. Tem algo mais claro do que isso? O Senhor é bom para todos e sua bondade alcança todos, sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Todos os homens são alvos desse amor de Deus, desta graça comum que está livre, e isso deve nos fazer assim pensar quanta graça há no coração de Deus, quanto amor há no coração de Deus, de despender graça, despender bondade e compaixão a todos os homens, domínio físico a todos os homens. Um exemplo legal que Wayne Grudem cita é Potifar. O Antigo Testamento tem alguns exemplos, e esse é muito bom. Fala que Deus abençoou a toda a casa de Potifar por causa de José. Veja, Deus abençoou até a casa de um incrédulo, de um pagão, porque havia ali um homem temente ao Senhor. E Deus abençoou a casa dele. Deus fez prosperar o seu governo. Isso é graça comum. Por que graça comum? Porque a bênção do Senhor para o incrédulo é um favor que ele não pode pedir a Deus. É um favor que ele não merece de Deus, porque ele pecou. Seu pecado não foi perdoado. Então ele não pode pedir algo a Deus. Mas Deus concede livremente, sem exigir nada em troca. Isso é graça comum, certo? O segundo ponto é o domínio intelectual. E aqui é um pouco complicado, mas também é um dos melhores exemplos da graça comum. Já vão abrindo aí, por favor, alguém, Romanos 1, 21 e Atos 17, do 22 ao 23. Isso, perfeito. E Atos 17, alguém já abriu? Já abriu, Rafael? Lê aí. 22 e 23. Então Paulo, levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem,
pisar no cio. Perfeito. Os 2 versículos, Paulo está dizendo que, no primeiro, o que de Deus se pôde revelar foi revelado na criação, de modo que os homens tiveram acesso à criação de Deus. A criação revela o Criador, são como as digitais de Deus na terra. É um conhecimento que não foi obscurecido a ninguém. É o que se chama na teologia de revelação geral. É aquilo que Deus revelou a todos os homens. Eles têm conhecimento de Deus na medida em que eles observam a obra das mãos de Deus. O que Paulo fez com os atenienses foi dizer: olha, vocês estão buscando e adorando a um Deus que vocês não conhecem, mas que eu estou dizendo eu conheço, e eu vou anunciar a vocês. O domínio intelectual consiste nessa capacidade que Deus dotou o ser humano de reconhecer em alguma medida a divindade e de, em alguma medida, buscar por ela. De, em alguma medida, fazer alguma referência. Nossa, há uma criação aqui. Alguém o criou. De, em alguma medida, fazer uma referência a tudo que existe, a um Criador. O exemplo de Paulo com os atenienses também se refere ao domínio religioso, de que Deus ele revela, ele põe no coração do homem um anseio pela eternidade. Um anseio pela eternidade que está escrito lá em Eclesiastes, que leva o homem a querer buscar Deus em alguma medida. Deus dotou os homens dessa capacidade. Perceba, estamos falando de graça comum. Graça comum que não vai tornar o homem totalmente santo e num relacionamento perfeito com Deus. Mas em alguma medida, os homens têm acesso a este conhecimento intelectual de Deus. É o que nós vemos em Romanos, que Deus revelou-se na criação. Salmo 19:1, que tudo que Deus criou, o firmamento e os céus, revelam a obra das mãos dele. E o que nós lemos em Atos, quando Paulo diz: vocês estão buscando a Deus, um Deus que não conhecem, mas que eu vou lhes revelar. Havia uma disposição prévia no coração daqueles homens a buscar uma divindade, a buscar um Deus, ainda que buscando de modo errado, incoerente, buscando talvez a um Deus criado por suas mentes. Mas esta disposição por querer conhecer a Deus é um domínio intelectual da graça comum. Como no outro exemplo que demos acerca da moral, acerca da bondade, acerca dos pecados serem restringidos, este também é um fruto que sofre limitações. O ateísmo. O ateísmo é um pecado duplo. É um pecado de incredulidade e é um pecado de resistência à graça comum. Ninguém se torna ateu antes de questionar sobre Deus. Ninguém se torna um ateu antes de pensar na possibilidade de cogitar ter uma crença, ter um relacionamento com a divindade. Para dar um passo para trás ao ateísmo, primeiro se projeta um passo para frente. Essa mera disposição de projetar um passo para frente e pensar: será que eu posso ter uma vida com Deus? Já é fruto da graça comum. O homem parar e pensar nisso, do que o homem viver estático. Nem vou para frente, nem vou para trás, vou ficar aqui. Domínio intelectual, a graça comum opera nisto também, certo? Um outro exemplo do domínio intelectual é a ciência, a tecnologia. Nós temos cientistas brilhantes, e talvez os mais brilhantes não eram cristãos. Os artistas brilhantes, nem todos eram cristãos. Mas Deus dotou os homens de uma habilidade tamanha, de quase poderes especiais a algumas pessoas. E Deus deu isso a eles, pecadores que vão para o inferno. Isso é graça comum, isso beneficia não somente a eles, mas a toda a criação. Um exemplo também, as ciências, por exemplo, da psicologia, as ciências médicas, elas são quase que um antídoto contra os efeitos do pecado. O pecado trouxe ao homem a possibilidade de ficar doente. Deus deu ao homem a possibilidade de se curar. Nós não podemos rejeitar, e uma das nossas respostas a essa doutrina é não rejeitar
o fato de que Deus dispôs em algumas ciências mecanismos, ferramentas ótimas para ajudar o homem. O livro Depressão e Graça, de Wilson Porte, ele fala sobre isso. Como que existem mecanismos bons que são frutos da graça de Deus, dispostos na psicologia, na psiquiatria, na medicina, para ajudar o homem. Augusto Nicodemos, ele tem um exemplo muito legal, que encaixa muito bem com isso. Ele pergunta: meu irmão, você glorifica mais a Deus quando lê Lucas ou quando lê Apocalipse? E geralmente a gente responde: os dois. Então, Apocalipse foi escrito num contexto totalmente sobrenatural. Deus levou o homem ao céu. Ninguém sabe de que forma, mas ele estava numa revelação e ele viu tudo como um sonho. Deus operou um milagre ali para que esse livro fosse escrito. Lucas e Atos. Lucas foi um historiador, gente, que pegou um papel e uma caneta e saiu anotando tudo. Um processo físico, manual, rudimentar, mas que revela a inspiração de Deus na palavra, que revela o poder e a graça de Deus no Evangelho. Da mesma forma, foi inspirado a caneta e o papel para escrever Lucas, como foi inspiração a revelação que Deus deu a João do Apocalipse. Então, não necessariamente o sobrenatural é graça de Deus, é obra de Deus. O ordinário, o natural, o regular também o é. Conhecendo agora que tudo isso é fruto da graça comum. Isso, domínio intelectual. Certo, gente? Avançando, domínio moral. Nós já... Está acabando meu tempo, vou correr. O domínio moral, nós falamos, é aquela questão da restrição do pecado. Deus restringe o homem. Nós temos textos em que Jesus, eu botei para vocês Lucas 6:33, leiam em casa, tá, gente? Jesus fala: olha, façam o bem, não somente quando lhes fizerem o bem, mas façam o bem quando lhe fizerem o mal também. Porque fazer o bem a quem lhe faz bem, até mesmo os incrédulos o fazem. Ou seja, Cristo está assumindo que os incrédulos podem fazer coisas boas. E de fato, eles podem fazer. Isso não é fruto de uma capacidade extraordinária da sua intelecto. Não, isso é fruto da graça comum. É fruto da restrição do pecado que Deus aplicou no homem, que impediu ele de ser totalmente mau. E Deus o dá esses lampejos de bondade. Ok? O domínio social. 2 exemplos. O primeiro, clássico, casamento. Deus fez Adão e fez Eva, e os criou para o contexto de casamento. O pecado veio, a ruptura momentânea naquela ocasião com o pecado, mas Adão e Eva continuaram juntos. Eles não se separaram. O casamento foi algo que perdurou a despeito da queda, e que hoje abençoa a maior parte da civilização. O casamento é fruto da graça comum, não foi extinto na queda. Ele permanece até hoje e abençoa milhões e milhões, abençoa o mundo inteiro. O segundo exemplo parece irônico, mas o governo também é fruto da graça comum, especialmente porque na Bíblia, em Romanos 13:4, o governo é fruto da graça de Deus para restringir ou para punir a injustiça. O governo ele é criado na concepção bíblica com a função principal de aplicar na justiça. E aqui nós vemos, Solon, que o homem pode resistir à graça comum porque usamos o governo para ser injustos. O governo é muito mais parecido com a máquina de opressão hoje do que com a máquina de justiça. Então o homem pode sim resistir à graça comum, e esse é um exemplo do fato de que o governo ele é usado por muitos como ditadura, é usado por muitos como opressão. Certo, gente? Esse é o domínio social. E os exemplos que eu trouxe, as convenções de Genebra sobre o direito humanitário. Existem, no estudo geral sobre direitos humanos, muita similaridade entre o Evangelho, entre a Bíblia e entre esses documentos internacionais. Questão de respeito à liberdade, à justiça, à igualdade, fundamentos bíblicos que estão espalhados nesses textos.
Mas aqui está um fruto da reforma. As convenções de Genebra sobre direito humanitário é uma das vertentes do direito humanitário, dos direitos humanos, é o direito de guerra. São leis que regulam a guerra, que impedem que a guerra seja qualquer atrocidade. E existem 5 grandes convenções sobre direito humanitário, sobre direito de guerra. E as 5, gente, são de Genebra. São 5 convenções e 7 protocolos adicionais que são sobre direito de guerra. E o que diz esses protocolos, essas convenções? Proibição a fazer reféns. Isso é em Genebra, gente. Isso foi a mente de Genebra, o calvinismo que frutificou e gerou isso aqui. Proibição de fazer reféns. Proibição de atacar feridos, seja terrestre ou marítimo. Proibição de atacar escolas, hospitais e pontos de auxílio, de resgate. Gente, isso é bondade. Isso é fruto de uma humanidade que a gente se espelha em Deus. Fruto da graça comum. Isso foi feito em Genebra, gente. Reformadores, pegando fogo. Gente com a mentalidade cheia do evangelho criou isso aqui. E isso abençoa inúmeras pessoas. William Wilberforce, talvez um dos homens que eu mais admiro, viveu na Inglaterra e decidiu dar sua vida num parlamento. Eu vou lutar contra a escravidão. Ele passou quase 40 anos lutando contra o tráfico negreiro e contra o regime de escravidão. Primeiro ele combateu o tráfico, ele conseguiu. Naquela época, o valor mercantil do tráfico negreiros equivalia ao valor da indústria bélica americana. Para você ter noção de como era pesada a coisa. E ele conseguiu, quase que sozinho. Ele conseguiu, depois de alguns anos, acabar com a escravidão na Inglaterra. E em 1833, 3 dias antes de morrer, foi dado o fim da escravidão na Inglaterra. E ele chorou. Ele estava no parlamento na hora que foi feita essa homenagem. Ele caiu sobre o parlamento e chorou. E as pessoas aplaudiram ele de pé. E ele chorou e ficou lá minutos e minutos chorando. Porque ele acabou com a escravidão na Inglaterra. E esse movimento alcançou o mundo. Imagina se este homem pensasse, e ele pensou, que a vida política não era uma vida santa. Que o mundo na política não era uma atribuição de um crente. O crente era para estar só dentro da igreja. Imagina o reflexo disso hoje. Quantos séculos demoraríamos ainda para acabar com a escravidão? Ele tinha, o Wilberforce, um mentor chamado John Newton, o autor da música Maravilhosa Graça. E ele chegou um dia para John Newton e disse: eu vou sair do parlamento. Eu vou deixar, eu quero ser pastor. E John Newton deu um sermão para ele. Deu um sermão nele. Por que ele deveria ficar no parlamento? E ele decidiu ficar. Antes de tudo isso acontecer, já era perseguido, já era caluniado lá dentro. Mas ele ficou e, como fruto disso, conseguiu o fim da escravidão. Isso é graça comum, gente. Isso é lindo quando a graça comum está junto da graça especial, da graça salvadora, quando o homem entende que é uma coisa só. É o fim desse dualismo, certo? O domínio religioso, eu vou ser bem breve, gente, porque já passou mesmo. Deus abençoa os incrédulos a partir da igreja, de modo especial, dando salvação àqueles eleitos que estão por perto, e de modo reflexo. Por exemplo, 1 Timóteo 4,10, um dos textos mais utilizados pelos universalistas, diz... Só um minuto. Quem quiser abrir aí para me ajudar, viu? Achei. 1 Timóteo 4,10. Diz que Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Esse texto tem 2 interpretações, uma herege e uma sistemática, correta. A interpretação herege é você dizer que qualquer homem pode ser salvo, crendo ou não em Deus, crendo ou não em Jesus Cristo. Essa interpretação herege. E tem muita gente que gosta dela. E tem a interpretação sistemática, de que Deus ele promove o bem e às vezes uma salvação momentânea a pessoas, simplesmente pelo fato de elas estarem perto do corpo de Cristo. Um exemplo: se uma família tem um pai violento, que bate na esposa, bate nos filhos, e este homem é alcançado pelo Evangelho, este homem volta para casa outro homem, Deus pode ter salvo a vida daquela mulher,
dela morrer na mão dele, de tanta violência. Deus certamente mudou a vida daquela família. Eles não são crentes, estou falando só dele, do homem. Deus salvou este homem, e por essas pessoas estarem próximas a este homem de Deus, elas tiveram sua vida de alguma forma beneficiada das tribulações que passavam em casa, da violência. Um exemplo muito bom que o Kistenmarker dá no seu comentário é de que no Êxodo, Deus foi o salvador de Israel, certo? Todo mundo concorda com isso. Deus tirou o povo do Egito. Ele salvou aquele povo da escravidão do Egito. Mas é certo também que Deus não salvou com salvação eterna todos aqueles que estavam no meio. Nós lembramos o que aconteceu no deserto. Muitos não creram, muitos caíram no deserto. Então, em um sentido, dizemos, Deus salvou o povo de Israel porque Deus os tirou da terra do Egito. Mas em um sentido especial, Deus salvou os eleitos ali no meio, a verdadeira Israel. A Israel espiritual do Senhor, que não morreu no deserto, que sobreviveu, que foi assunto aos céus, como os eleitos serão. Então Deus salva, num contexto de domínio religioso, salva eternamente aqueles que são eleitos. E Deus promove bênçãos, Deus abençoa as famílias que estão próximas. Hebreus capítulo 6 fala: muitos são iluminados pela presença no corpo de Cristo. Por estarem próximos, eles recebem dessa bênção. Então não somente nós, mas os incrédulos que estão próximos a nós são abençoados. Esse é o domínio religioso. Razões para a graça comum. Eu já falei sobre elas, mas agora é bom que a gente enfatize. Há uma razão específica que é vinculada à graça salvadora, que é a redenção dos que serão salvos. 2 Pedro 3, capítulo 9, é um texto bem conhecido. Fala que Deus ele espera pacientemente, porque Deus não quer que os homens pereçam, mas Ele espera para que eles se arrependam e sejam salvos. É um texto muito bonito sobre a paciência de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E isso é interessante porque o fato de que Deus prolonga a existência da humanidade, Deus prolonga as gerações da humanidade, reflete na vontade de Deus de salvar aqueles que ainda irão nascer. É o que Jesus ora: Pai, eu te peço por aqueles que ainda crerão. Por exemplo, Noé. Se Deus acabasse com toda a humanidade no dilúvio, toda a humanidade, não sobraria ninguém para ser salvo. Todos os que foram salvos depois de Noé são da raiz de Noé. Se Deus quer salvar pessoas que irão nascer no ano de 1900, Deus não extinguiu todos os homens em 1800. Deus permite que os homens vivam a despeito de serem pecadores, a despeito de não serem eleitos. Deus permite a vida na humanidade para que gerem filhos, e esses filhos, segundo a vontade de Deus, sejam salvos. Esta paciência de Deus, fruto da graça comum, está vinculada à vontade salvadora de Deus para com os eleitos. Por isso Deus espera pacientemente pelos homens. Ele deixa os homens nascerem, crescerem, reproduzirem, morrerem e sucessivamente com as outras gerações. Certo? E outra razão, uma razão independente da graça comum, é a demonstração da bondade, da misericórdia e da justiça de Deus, especialmente a justiça. Romanos 3,19 fala que no dia do juízo toda boca será calada. Ninguém terá argumentos para debater com Deus. A graça comum revelou tudo que os homens ali tinham que saber que Deus existia. Da existência de um Deus, os homens não foram obscurecidos de modo pleno, total. A graça comum dá aos homens essa possibilidade de inferência sobre Deus. De modo que ninguém vai ter desculpas para dizer: Senhor, nem sabia que existia um Deus. Nem sabia que havia um Criador. Não. Toda boca será calada. A justiça de Deus ela é auxiliada pela graça comum. De modo que ela não permite, a graça comum não permite que os homens passem a vida em branco. Passem a vida sem saber, sem ter um acesso, um domínio intelectual sobre Deus. Ok, gente? E por fim, graças a Deus, a nossa resposta à graça comum. Resposta comum também. A primeira delas é que devemos acabar com o dualismo que tenta escravizar nossas mentes e consciências.
O que é este acabar com o dualismo? É entendermos, irmãos, que tudo é do Senhor. Com isso eu me refiro e já indico o livro, as ciências, as artes, a cultura, a política, tudo pertence ao nosso Deus. Nada, é até uma frase do livro do Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado de toda a existência humana sobre o qual Cristo não possa clamar, é meu. Tudo, gente. A nossa missão, e aqui esse livro auxilia bastante, gente, como cristãos, é estar imersos dentro da política, dentro da educação, dentro da saúde, da justiça, dentro dos negócios. Nós temos de levar o Evangelho a esses lugares. Aquele lugar, meus irmãos, por causa de Deus, é nosso também. E a igreja pecou, gente, e nós pagamos caro por isso, porque a igreja expulsou os políticos. A igreja proibiu gente de fazer arte, cultura e ciência. Nós nos restringimos àquilo que entendemos que era graça. Esquecemos que a graça alcançava todos os campos da humanidade, da existência humana, e temos poucos políticos cristãos bons. Temos cientistas que lutam como heróis dentro de uma nuvem de agnósticos e ateus. Nós temos uma corrupção quase que sistemática das artes modernas. Por quê, meus irmãos? De quem é a culpa? Talvez seja nossa culpa. Então nós temos o dever de acabar com esse dualismo e entender que Deus estabeleceu o sacerdócio de todos os santos. Todo o nosso trabalho, meus irmãos, é trabalho para o Senhor. Trabalho com contabilidade para o Senhor. Trabalho com música para o Senhor. Trabalho com vendas para o Senhor. Nós fazemos tudo isso para Deus. Amém? A segunda, devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Interessante, lembre-se disso. A graça comum não significa que aqueles que a recebem serão salvos. Então, o homem mais intelectual, imagine tudo que eu pus aqui. O homem que tem o melhor conhecimento intelectual, o homem moralmente impecável, um homem de extremo convívio social, um homem até religioso. Sem Cristo ele vai para o inferno. O homem mais sábio, o homem mais humanitário, o homem mais pacífico do mundo, ele precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Se o sangue de Cristo não for aspergido nessas pessoas, meus irmãos, eles vão perecer. E infelizmente, como alguém já me disse, serão um monte de pessoas boas no inferno. Moralmente bons, exteriormente aprovados, intelectualmente capacitados, mas sem Cristo, irmãos, infelizmente, todos perecerão. A terceira resposta, devemos ser cautelosos para não rejeitarmos as coisas boas que os incrédulos fazem, como se fossem totalmente más. Isso é um pouco de bom senso e teologia prática. Devemos aceitar e receber as boas obras dos incrédulos. Devemos ter até afeição por elas na medida que elas refletem a graça de Deus. Por isso que nós não devemos jogar todos os CDs fora, parar de ouvir todas as músicas, não devemos parar de fazer todas as atividades. Existem coisas muito boas, meus irmãos, que são feitas por incrédulos e que devemos recebê-las e utilizar desse caminho que agora nós sabemos, da graça comum, para pregar o Evangelho a elas, explicar a elas por que elas são tão talentosas como são. Talvez a graça comum seja um bom caminho para começar um evangelismo com essas pessoas. E por fim, devemos conduzir nosso coração a uma extrema gratidão a Deus, porque, meus queridos, tudo, agora sabemos, tudo é graça. Se achávamos que somente a salvação era graça, agora temos uma concepção bem ampliada de que o ar que respiramos é graça, de que a consciência em nossa mente e a certeza do certo e errado é graça. O casamento, as relações com as pessoas é graça. A paz no mundo é graça. Tudo é graça do Senhor. Então que o nosso coração seja conduzido à gratidão. Amém? Deus abençoe.